Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo, mas que é incrivelmente detalhado, As Leis do Luto de Ramban ou Maimônides. E olha, isso aqui é muito mais do que só um conjunto de regras, viu? É um guia profundo para um dos momentos mais universais que existem, a perda. Vamos explorar juntos como esse sistema todo define não só o luto de cada um, mas também o papel fundamental que a comunidade tem quando a morte aparece. Para a gente entender isso direitinho, a gente vai passar por 4 pontos. Primeiro, vamos ver o mandamento central, que é a base de tudo. Depois, a gente vai descobrir qual é o momento exato em que o luto começa oficialmente. Aí, vamos explorar como a lei lida com situações bem trágicas e complicadas. E, por fim, vamos dar uma olhada nos casos em que os rituais de luto são de propósito negados. Então, vamos começar pelo coração da coisa. Na lei judaica, o luto por parentes próximos não é uma escolha, não é uma sugestão, é um mandamento fundamental. É, sabe, uma obrigação sagrada. Isso é importante porque reconhece que a dor é uma parte essencial da vida, que precisa ser honrada e processada de um jeito estruturado. E a estrutura legal aqui, ela é bem específica. Existe um mandamento positivo, que é esse dever de se lutar, que vale para todo mundo. Os outros três são, na verdade, proibições, e o foco delas eram principalmente os sacerdotes para manter a pureza ritual deles lá no templo. Mas para o que a gente está vendo hoje, o foco principal é esse dever universal de viver o luto, que no fundo cria um espaço protegido para a dor. E aqui a gente vê uma coisa fascinante, que é a evolução da prática. A lei bíblica original pediu o luto só no primeiro dia, mas a tradição que pegou mesmo, estabelecida por Moisés, expandiu isso para os 7 dias que a gente conhece hoje como Shivá. Pensa só, isso é uma mudança gigante, né? De uma obrigação de um dia para um processo mais longo, mais estruturado, que reconhece que a dor de verdade não some em 24 horas. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Se não é exatamente na hora da morte, quando é que o luto formal começa de verdade? A resposta para isso revela muito sobre a psicologia que está por trás dessas leis. Agora a gente entra na segunda parte, que foca exatamente nessa passagem. A transição daquela dor inicial, crua, para o começo dos rituais de luto formais. É como sair do caos da emoção para uma rotina de luto que tem o apoio da comunidade. Então, o ponto crucial é este. O luto ritual não começa com o último suspiro. Primeiro vem um período chamado Aninut, que é tipo uma dor aguda, avassaladora. Nesse estado, a pessoa enlutada está totalmente focada no falecido e nos preparativos, e a lei a isenta de outras obrigações religiosas. É um reconhecimento de que naquele momento nada mais importa. Só depois que o sepultamento acaba, o que é simbolizado pelo fechamento da tumba com a pedra Golau, só aí o período de 7 dias começa para valer. E olha que interessante, a fonte traz o exemplo do rei Davi para deixar isso bem claro. Enquanto o filho dele estava doente, e mesmo logo depois que ele morreu, mas antes do enterro, Davi estava num estado de aflição pessoal, claro. Mas as proibições formais do luto, tipo não se lavar, sentar em cadeiras baixas, ainda não valiam. Ele só entrou no luto ritual depois do sepultamento, quando a ficha da perda caiu de vez, sabe? Quando a perda se tornou final. Mas a vida real, claro, nem sempre é simples. Ela traz complicações, e a lei precisa dar conta de cenários onde um enterro normal, imediato, simplesmente não acontece. São situações que testam os limites dessa estrutura. É nessa sessão que a gente vai ver como essas leis antigas são aplicadas em circunstâncias que são incrivelmente difíceis e dolorosas. É aqui que a gente vê a flexibilidade e a sabedoria dessa lei em ação. Repara só no padrão que surge aqui. Em quase todos esses casos trágicos, o que dispara o começo do luto não é a morte em si, é o momento da finalidade, o momento em que a esperança de um funeral e um sepultamento normais se perde. É a aceitação da perda, por mais dolorosa que seja, que inicia o relógio do luto. A lei meio que espera até que a mente possa começar a processar o que aconteceu. A lei também entra num assunto muito delicado, que é a mortalidade infantil, e faz uma distinção bem cuidadosa. A regra geral é um limite de 30 dias para viabilidade, mas tem uma exceção super importante. Se for confirmado que a gestação foi completa de 9 meses, a presunção é de viabilidade desde o nascimento. Nesse caso, o luto é obrigatório, não importa quão curta tenha sido a vida. É uma forma de validar a dor dos pais. E essa pergunta, bom, ela leva a gente para a parte talvez mais controversa, mais desafiadora dessas leis. Um ponto onde o luto deixa de ser um dever e se torna uma proibição, o que revela o poder da comunidade em definir quem pertence e quem não pertence a ela.
Nesta nossa última sessão, a gente vai olhar de perto os casos em que a comunidade deliberadamente nega os rituais de luto. E ao fazer isso, ela faz uma declaração muito poderosa sobre pertencimento e transgressão. Esse quadro aqui resume bem as diferenças. Olha só, para alguém executado por uma autoridade do governo, o luto acontece. A morte é vista como expiação. Mas para alguém executado por um tribunal religioso por causa de uma transgressão muito grave, ou para aqueles que abandonam a comunidade, os rituais públicos são negados. Cada caso tem uma lógica interna, seja para reparar algo ou para reforçar os limites da comunidade. O exemplo mais extremo é o de quem se separa da comunidade. Nesse caso, a dor é publicamente trocada pela celebração. Os parentes vestem branco, não preto. É uma demonstração muito forte de que aquela pessoa não é mais considerada parte do grupo. A morte simbólica dela é marcada desse jeito para preservar a união de quem ficou. Agora, vamos falar de um dos tópicos mais sensíveis e complexos de todos dentro dessas leis: o suicídio. E a abordagem aqui é, nossa, muito interessante, porque ela é dupla. A lei retira as honras públicas do falecido, não tem elogio, não tem ritual de luto formal, isso para não validar o ato. Porém, a lei exige compaixão total com a família que ficou. A comunidade tem o dever de confortá-los, de estar ali para eles. É uma separação muito clara entre o julgamento do ato e o cuidado com as pessoas enlutadas, o que mostra um valor comunitário fundamental: proteger os vivos da vergonha e do isolamento. E aqui está o ponto crucial. A definição legal de suicídio, segundo Rambam, é extremamente restrita. Precisa de uma declaração verbal, clara, e uma ação imediata. Ou seja, se alguém é encontrado morto, a presunção não é de suicídio. O padrão de prova é altíssimo, o que significa que, na prática, negar os rituais de luto seria algo muito, muito raro, priorizando a compaixão em vez do julgamento quando não existe certeza absoluta. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. Essa análise de Rambam mostra que o luto não é só uma jornada pessoal de dor. É um ato comunitário profundo, com regras que definem pertencimento, justiça e, acima de tudo, compaixão. A questão que fica para a gente pensar é como essa relação entre o indivíduo, a comunidade e a lei pode nos ensinar sobre o jeito que a gente mesmo lida com a experiência universal da perda.